Olá, bem-vindos a Building Your Health. Eu sou Tatiane Chitão e hoje estamos no 4º episódio de construção de movimento Rollover Shoulder Stand. E o primeiro exercício dessa semana é Footwork with Tower Bar. Eu coloco sempre a caixa da chair como prolongamento do Cadillac para ajudar os alunos que não têm tanto alongamento assim a ficarem com a pelve neutra. Vocês vão ver que o primeiro momento eu ofereço para ela unilateral essa série. O objetivo disso é fazer com que a perna de baixo cada vez mais ancore a pelve. A perna de baixo empurrando o chão vai ajudar a pelve a ficar estável. E ela vai começar a aprender que para alongar eu preciso empurrar o calcanhar para cima e a pelve para o chão. Porque senão, como a Leilani tem uma boa disponibilidade articular, ela acaba fazendo uma hiperextensão de joelhos. E a gente quer começar a ensinar esse movimento a realmente ser um alongamento. E para isso eu não posso empurrar o meu joelho para trás. Eu preciso crescer o meu calcanhar para cima na medida que a minha pelve me empurra para o chão. E eu vou começando a criar linha nessas pernas. Lembrando que a Leilani ela tem uma tendência a uma rotação interna, então vocês vão ver que depois eu ofereço ela no frog. E fazendo com que toda vez que o pé suba, a coxa faça uma espiral nela mesmo, acentuando essa rotação externa e começando a desenvolver cada vez melhor isso no corpo da Leilani. Depois a gente passa para o Monkey, cada vez desafiando um pouquinho mais a construção de braços, pernas e o controle central. Então eu vou oferecer o Pyrakit. O objetivo desse exercício para o corpo da Leilani é fazer com que as extremidades se integrem ao tronco. Vocês vão ver que eu peço sempre para ela empurrar bem a barra, para que faça com que o coração expanda no chão, para que faça com que a borda de fora da mão, empurrando a barra, transfira a carga pelo cotovelo, pela axila e chegue nas costelas. Toda vez que eu apoio o pé na barra e a barra tem uma certa resistência, eu sou obrigada a fazer um crescimento desses meus dedos em relação a essa barra e fazer uma pressão da barra contra o chão, tanto quando a barra desce como quando a barra sobe. Então é um exercício extremamente importante para ensinar sobre extremidades. Às vezes a gente fica pensando nele só ele completo, original, onde ele é muito desafiador. Mas a parte regredida dele nos traz muitos ensinamentos para essa fase que a Leilani está passando. Então eu vou oferecer primeiro o exercício só a passagem da perna para ela ir entendendo essa carga que o pé tem que ter na barra torre. Depois ela vai começar a subir na ponte. Lá em cima ela faz uma passagem e depois ela desce. Toda vez que ela está em cima, ela vai começar a entender mais a extensão de quadril, porque eu preciso levar a minha perna para baixo pela barra torre através da extensão do meu quadril e não da extensão da minha lombar. E isso vai depender muito do quanto de carga eu coloco nos braços. Porque se os meus braços relaxam, é muito mais fácil a minha lombar entrar em extensão, porque a minha torácica não tem uma ajuda de ninguém. Então eu vou ancorar os meus braços lá na barra, a minha torácica vai conseguir se apoiar melhor no chão, e isso vai fazer com que a mobilidade da coluna potencialize, a distribuição de carga aconteça e o exercício fique cada vez mais harmônico. Depois a gente coloca os dois pés sobre a barra e vai desafiar um pouquinho mais. Faz a passagem das duas pernas juntas, que é um desafio um pouco maior para a pelve. E quando sobe, uma perna vai ser obrigada a pressionar bem a barra para que a outra saia reto. Vocês vão ver que no início a Leilani sai com o joelho um pouquinho dobrado. E aí eu vou estimulando ela para que ela saia cada vez mais com o joelho retinho e ela começa a sair com o joelho cada vez mais reto. Quando a gente tira uma perna do apoio, eu preciso necessariamente fazer com que o peso dessa perna não exista para o corpo. O peso dessa perna tem que ser carregado pela perna em direção ao teto. Isso faz total diferença na hora do exercício. Depois a gente vai para um exercício de transição, que é o Assisted Roll-Up, mas só transição para levantar mesmo. E vamos seguir fazendo um exercício que eu peço sempre para os alunos, que é um preparatório para o rollover. Eles vão aprender a fazer a pressão da mão na perna deles. Então a minha mão está segurando o mais distante que eu posso da minha pelve. A minha perna está fazendo força contra a minha mão. Enquanto isso, eu venho puxando essa perna para trás. Quando eu termino de puxar a perna para trás no máximo que eu posso, eu lanço a perna que estava no chão para trás. E esse lançar faz com que eu role para trás. Cheguei lá atrás, eu troco de mão na perna e eu volto pela ação da perna que está sem mão. E ela volta e me puxa. E eu começo a criar no meu corpo uma esfera, uma capacidade de me empurrar para fora do corpo. Ganhar espaço anterior, aumentar a minha capacidade ventilatória posteriormente. Isso é muito importante não só para o rollover shoulder, mas para a posição respiratória do corpo. Quando a gente está sentado, a gente tende a se esmagar. E quanto mais a gente aprende a empurrar o corpo para as extremidades, quanto a gente senta,
a gente começa a crescer. E quando a gente cresce, a gente libera espaço para a respiração acontecer. E essa respiração cada vez mais ampla e fluida vai fazer com que os órgãos recebam uma massagem, vai fazer com que o assoalho pélvico comece a trabalhar. E tudo isso, o corpo inteiro começa a ganhar saúde. Vai começar a abrir o tronco, ganhar espaço. E a gente começa isso com Swan unilateral no Cadillac. Então, o primeiro que eu ofereço é sempre o mais básico. Sempre a primeira variação que eu ofereço é uma variação muito simples para que as pessoas possam entender por onde parte o movimento daquele exercício. Então, a Leilane vai começar a aprender a empurrar a barra para o chão e entender que essa ação de pressionar a barra para baixo faz com que eu consiga tirar testa, nariz, queixo, peito. E isso vai fazendo com que eu comece a integrar o braço ao tronco também no mobilidade de extensão. Depois a gente passa para o outro lado e passa para o exercício como ele é. Na primeira variação bem simples, continuamos na mesma variação que a gente estava fazendo. E depois a gente começa a passar a barra primeiro. Por quê? Porque eu preciso entender que o meu cotovelo direciona para frente para que a minha cabeça seja a primeira a mover. Na segunda aula, eu repito de novo esse exercício e ela vai fazer melhor ainda. Mas aí eu comento depois com vocês. E terminamos essa primeira aula com uma sériezinha que eu gosto muito, onde eu coloco o rolo embaixo do sacro, abraço uma das pernas e começo a fazer um movimento de flexão e extensão de quadril com a perna que sobrou. Sempre imaginando que o pé cresce para longe e alternando a posição dos tornozelos, para que o pé participe da mobilidade e guie cada vez mais o movimento. Vocês vão ver que a tendência das pessoas é fazer com que os pés desçam e não a coxa. Então eu ofereço para a Leilane, empurra por aqui, para que a coxa dela traga. E no final desse exercício, eu sempre peço para os alunos trazerem as coxas para o peito e devagar, mas muito devagar, muito lentamente, eu venho puxando o rolo para fazer uma tração. E quando a gente realmente vai puxando o rolo muito devagar, eu vou deslizando esse tecido, eu vou hidratando, porque quando a gente quer hidratar, a gente precisa de movimentos lentos. Se eu faço um movimento muito rápido, eu estou estimulando muito mais colágeno do que hidratando. Então agora é hora de hidratar. Fizemos umas séries muito fortes nessa aula, algumas eu estou mostrando para vocês, outras não, mas tá na hora de hidratar, de deixar esse corpo receber líquido de novo. A segunda aula da semana eu começo na chair. A Leilane vai estar em prono com as mãos apoiadas nos pedais e eles vão estar separados, porque eu quero começar um movimento de rotação. Vocês vão ver que no início eu peço para ela rotar e como a cabeça está desorganizada, ela tende a fazer uma flexão lateral junto com a rotação. Aí eu venho, ajudo nessa organização, porque a base do crânio tem que estar para longe do sacro e do cóccix. E isso tudo vai fazer com que eu cresça mais o meu tronco e consiga respirar posteriormente. E aí eu inspiro enchendo as costas e quando eu solto o ar, eu esvazio a frente. Isso vai causar um túnel dentro do meu corpo. E esse túnel vai me dando estabilidade para os ombros, vai me dando estabilidade para os braços. Vocês vão ver que quando eu seguro ela, eu começo a mostrar a força que a mão tem que ter contra o pedal. Então o pedal, independente do meu corpo subir ou descer, a minha mão faz força para baixo. E quando a minha mão faz força para baixo, o meu tronco é capaz de rodar no eixo. O meu tronco é capaz de ter o controle desse movimento. E o meu olhar vai acompanhar para onde esse movimento vai. Depois, o segundo exercício que eu sugiro para ela é a extensão com rotação. Então, unilateralmente, ela vai subir olhando para longe e volta. E subir olhando para longe e volta. E sempre o olhar precisa ir junto com o peito para direcionar mais ainda quais cadeias musculares a gente quer trabalhar. Vocês vão ver que aos pouquinhos ela vai ganhando amplitude e vai começando a entender essa capacidade do olhar de acompanhar o movimento. E o exercício seguinte, a gente faz um trabalho de tríceps na chair, onde eu estou estimulando cada vez mais essa compreensão da respiração. Eu preciso expandir as costas e esvaziar a frente para realmente fazer com que o movimento e a respiração se auxiliem na estabilidade do tronco. Logo em seguida, a gente vai passar para o Swan na chair também, só que é o Swan from floor. Na primeira vez que a gente vai apresentar, junto com a Leilane, eu vou colocar a caixa do Reformer e ela vai começar a fazer de uma amplitude de ombro menor do que o exercício original, para começar a entender esse apoio bem das costelas no chão, para começar a entender que a gente quer mover a torácica e não através da lombar. Então, aos pouquinhos eu faço algumas manobrinhas ali, segurando algumas vértebras, deslizando com os meus dedos algumas vértebras em direção aos pés e ao sacro para ajudar que a torácica mova.
porque a gente tem uma tendência muito natural de, quando move em extensão, partir pela lombar. Isso acontece muito porque as pernas estão sem linha, porque a pelve está sem apoio. Se eu não tenho uma boa estabilidade, como eu vou mover segmentarmente? E depois a gente progride um pouquinho mais, colocando o rolo embaixo. Então os pés da Leilane já começam a tocar o chão e ela começa a criar uma intenção do calcanhar para trás para ajudar o sacro a deslizar. E vocês vão ver que fica mais bonito o movimento. E aos pouquinhos ela vai começando a levar a cabeça junto ao movimento. E depois termina com Swan from Floor mesmo, a vida como ela é, ganhando cada vez mais essa capacidade de olhar para as formiguinhas caminhando pela parede. Quando a gente termina esse exercício, a gente vai começar na posição sentada, porque o exercício do rollover shoulder, ele parte de uma posição sustentada sobre as pernas num quase sentado. E ela precisa entender onde é esse neutro, onde é esse ombro sobre a pelve. Então a gente começa a fazer double leg pump, primeiro com os pedais separados, e eu sempre começo com os alunos a oferecer esse exercício com o pedal partindo do chão. Então eu ponho o pedal partindo do chão, as mãos ficam segurando na base da chair e eles movem uma perna de cada vez. E depois eu vou desafiando cada vez mais até que eu dou o bastão para a Leilane e ela começa a fazer, enquanto a perna desce, os braços sobem, para ganhar realmente esse desafio ao controle anterior. E aí a gente passa de novo para o Swan no Cadillac. Lembra que eu falei para vocês que no final da semana ela tinha feito muito melhor esse exercício? Então, depois de uma aula inteira estimulando a laranja pelos gomos de trás, a gente começa a ver o resultado desse ganho de força, desse ganho de entendimento da cadeia extensora. Então, vocês vão ver que a Leilane começa a fazer realmente o Swan sozinha. Na primeira aula eu tive que ajudar, eu tive que botar a minha mão e fazer muita força para ajudar ela a entender de onde partia a força. Agora ela começa a entender que a pelve é estável e a cabeça vai fazer parte do movimento para ajudar nessa capacidade de estender o tronco. Ficou bem bonito o movimento, eu fiquei bem feliz. É bom quando a gente faz um pré-teste e depois segue uma linha de raciocínio e testa novamente e vê que está dando certo. E aí a gente começa a desafiar um pouquinho mais essa extensão de quadril através da regressão do thigh stretch. Então eu começo a dar para ela o thigh stretch flat back. Mas esse exercício a gente ainda vai ter que voltar em algumas aulas, porque existe uma tendência a querer fletir o quadril quando o corpo desliza para trás. Então eu preciso ganhar mais controle excêntrico ainda para poder fazer essa extensão de quadril. E os dois últimos exercícios da aula são Spread Eagle, onde ela vai começar realmente a entender, viram que o alongamento dela já está melhor, a posição do Inverted V já começou a melhorar, ela vai empurrando os braços para trás e os isquios realmente abrem, fazendo uma boa flexão de quadril, sem comprometer tanto a lombar. E depois a gente vai para o Swan, no barrel, para desafiar realmente mais ainda essa capacidade de entender que as pernas precisam estar ancoradas. Vocês lembram da semana anterior, como ela escorregava quando ela fazia esse exercício, e agora ela faz crescendo, empurrando, percebendo que o movimento ele parte da perna para depois chegar na cabeça. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, quem não assistiu os outros episódios, comece lá do primeiro, venha construindo junto com a Leilane o Rollover Shoulder Stand, venha construindo junto comigo também a linha de raciocínio para entender o que esse exercício precisa e o que essa aluna necessita desenvolver no corpo para cada vez melhor completar esse exercício. Chegamos ao final, então, da quarta semana. Espero que vocês tenham gostado da escolha dos exercícios, espero que estejam acompanhando a evolução da Leilane. Eu fico bem feliz de ver o progresso dela, porque foram só 4 semanas de treino bem intenso e bem focado nesse objetivo que é a construção do Rollover Shoulder. Semana que vem eu espero vocês para o próximo episódio. Beijo grande, obrigada pela presença, até a próxima!